Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 26 de novembro, quarta-feira, da 34ª semana do Tempo Comum. E assim nos encontramos para vivenciarmos e partilharmos a Palavra de Deus, hoje tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles os matarão eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do seu nome, mas vós não perderei um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecido firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, perseverança, a força que vem do alto. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje, podemos até dizer que é um dos mais fortes e, ao mesmo tempo, um dos mais consoladores de Jesus. Ele fala aos discípulos sobre tempos difíceis. Ele fala sobre perseguições, rejeições e provações que viria. E Jesus não esconde a verdade. Seguir Cristo tem um peso, tem um preço. Ele diz: vos prenderão, vos perseguirão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Mas logo em seguida, Jesus transforma o medo em missão. Isso será ocasião para testemunhar. Meus irmãos, queridas irmãs, aqui está o centro, o coração desse evangelho de hoje. A provação que o mundo vê como derrota, Jesus vê como oportunidade, ou seja, ocasião. Ou seja, o cristão não é vítima, o cristão é testemunho. Então, diante de perseguições, de provações, o cristão, ele é testemunha da fé em Cristo. A fé autêntica incomoda o mundo. Jesus diz que seríamos levados por causa do seu nome. Isso significa que a perseguição não acontece porque fazemos o mal, mas porque o bem que vivemos desafia as trevas. Porque o Evangelho incomoda, a palavra de Deus incomoda, a verdade incomoda, o amor verdadeiro incomoda, a fidelidade incomoda. E o discípulo não pode querer ser maior do que o mestre. Portanto, ser cristão é, sobretudo, pagar esse preço. Se Cristo foi rejeitado, nós também seremos. Mas não estamos sozinhos, caros irmãos, queridas irmãs. Deus transforma cada sofrimento em lugar de missão. Jesus não diz: fuja, esconda-se, lamente. Ele diz: isso será a ocasião para testemunhar. Aquilo que parecia destruição torna-se oportunidade de evangelização. Cada lágrima pode virar semente. Cada humilhação, ventania que espalha a palavra. Cada injustiça sofrida por amor a Cristo pode se transformar em uma participação em sua cruz redentora. Então o cristão não se desespera, ele se oferece. Portanto, o Espírito Santo será a nossa boca e a nossa força. Jesus sabe, caros irmãos, queridas irmãs, que somos fracos, que somos medrosos, que somos limitados. Por isso ele promete: eu vos darei palavras e sabedoria. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade de argumentação, não é a nossa força emocional. É o Espírito Santo que falará em nós.
diante de críticas e zombarias, defesa da fé, discussões difíceis, não estamos por nossa conta. A boca é nossa, as palavras são dele, de Jesus, emitida pelo Espírito Santo. O corpo é nosso, a força é dele, a missão é nossa, a vitória é dele, a vitória é de Jesus. A fidelidade custa, até dentro de casa. Veja que Jesus diz algo poderoso: sereis entregues até por pais, irmãos, parentes e amigos. Às vezes, a maior cruz não vem de fora, mas de dentro da própria família. Quando quer que esquecemos nossa fé, quando ridiculariza nossa vida de igreja, quando pede que compromissos com Deus seja deixado de lado. Então Jesus não promete facilidade, ele promete fidelidade para quem permanece firme. Não se perderá um só fio de cabelo, a promessa que sustenta. Então, essa frase é uma frase poderosa. Ela não significa que não sofreremos, mas que nada do que sofremos será inútil. Porque Deus vê tudo, caros irmãos, queridas irmãs. Deus sustenta tudo. Deus repara tudo. Ele transforma o mal em bem. O ataque, ele transforma em graça. A dor, ele transforma em glória. Nada se perde nas mãos de Deus. Portanto, a chave de tudo isso é perseverança. Devemos perseverar. Jesus conclui: é pela vossa perseverança que conquistarei a vida. Não é pela força, não é pelo talento, não é pelo número de milagres, não é pelo reconhecimento das pessoas. É pela perseverança. A fidelidade do dia a dia, a constância na oração, a paciência na dor, a firmeza na verdade, a coragem que continua mesmo quando tudo parece contrário. Perseverar é amar com estabilidade. Perseverar é permanecer com Cristo até o fim. E quem permanece com Ele, vence. Meus irmãos, queridos irmãs, Jesus não promete um caminho fácil. Ele promete um caminho que vale a pena. Ele promete presença, promete força, promete o Espírito Santo e, sobretudo, promete a vida eterna para quem não desiste. Portanto, que hoje peçamos: Senhor, dá-nos a graça da perseverança, que saibamos, e que não possamos assim abandonar a nossa fé diante das provações, mas que cada dificuldade seja ocasião para testemunhar para o mundo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.